E hoje o assunto nosso é imposto de renda. Pois é, né? Os empresários já têm que começar a se preparar aí para o período de declaração, de liberação de documentação para os colaboradores. E eu estou aqui com a Marildo Ventura, no escritório Ventura, que a gente vai saber um pouquinho mais. Marildo, como é que vai ser o imposto de renda esse ano? Já saiu o prazo? Bom, Conceição, o prazo ele não teve alteração, inicia agora dia 15 de março e finalizamos aí dia 31 de maio. E dentre as regras de obrigatoriedade também em relação à declaração, não houve basicamente mudança nenhuma significativa da forma como era no ano passado. Eu estava vendo no noticiário essa semana, parece que o governo federal está falando que vai isentar quem ganha até 5 mil. Mas isso já vale para esse ano ou não? Essa é uma intenção do Lula, né? De fazer alterar o valor da obrigatoriedade para um rendimento aí em torno de 5 mil, mas está sendo discutido e talvez tenhamos algumas mudanças nesse valor, porque o governo está precisando de dinheiro em caixa e isso vai afetar significativamente a arrecadação do governo. Mas a previsão em relação a esse valor, se houver aprovação, se realmente se concretizar, é para o ano de 2026, ano base 2025. Então, nós temos que aguardar um pouquinho aí o desfecho desse assunto. E nesse ano agora, nessa declaração, a gente tem que, quem ganha até quanto tem que fazer declaração de imposto de renda? Tá. A obrigatoriedade da entrega da declaração de imposto de renda, ela não se limita aos rendimentos tributáveis, no caso do trabalho assalariado ou qualquer outra natureza de tributação, de rendimentos tributáveis. Então, nós temos um conjunto da obrigatoriedade. Para rendimentos tributáveis, é R$ 30.639,90. Então, esse é o rendimento do seu trabalho, mas ele pode se somar a outros rendimentos que você, porventura, venha tomar, ter aluguéis e outras naturezas tributáveis. Mas, além dos rendimentos tributáveis, nós temos também outras questões que envolvem isso. Então, você tem rendimentos isentos não tributáveis, acima de R$200 mil, você é obrigado. Para quem tem patrimônio acima de R$800 mil. Então, essas basicamente são as regras assim, iniciais. Lógico que a legislação traz outros itens da obrigatoriedade que muitas vezes se aplica a um pequeno grupo de contribuintes, né, que precisa cada um analisar a sua situação individual. E a empresa também ela tem um prazo, Marildo, que você estava comentando, para liberar para os colaboradores a planilha de rendimentos? O informe de rendimentos se chama, né? Então, as empresas têm as suas obrigações acessórias que resulta aí agora em fevereiro, no dia 28, num documento que é o informe de rendimento para fins de imposto de renda. A empresa apresenta para a Receita Federal essas informações e automaticamente libera para os funcionários, seus colaboradores, né? Nós do escritório apresentamos para a empresa e a empresa apresenta para os funcionários e ali ele vai ter as informações para saber identificar se ele estaria obrigado por conta desse rendimento da entrega da declaração. Lembrando que ele precisa se atentar em relação às demais situações que se aplica a ele, tanto quanto valor de patrimônio, outros rendimentos isentos não tributáveis, como outros rendimentos tributáveis que, no caso principal que a gente vê aí, são decorrentes de aluguéis e serviços aí profissionais. Marildo, e tem mais alguma coisa que o empresário precisa ficar, já ir separando esses documentos, porque a gente precisa ir separando os documentos, né? Não dá para chegar e fazer a declaração sem ter os documentos, né, Marildo? Conceição, não somente os documentos que já no início de março, como as empresas já vão disponibilizar para os contribuintes, né, se atentar em relação a todo o conjunto de documentação, né, toda aquela mudança patrimonial que você teve durante o ano de 2024, comprou um carro, vendeu um carro, você trocou de imóvel, dependentes, filhos que vieram a nascer, todas aquelas informações de banco que também os bancos passam a liberar através dos seus aplicativos o informe de rendimento financeiro. Esse é um conjunto de informações que precisam ser aí coletadas pelo contribuinte para que a partir do dia 15 ele já tenha condições de entregar a declaração, e aqueles que têm uma única fonte de renda, um trabalho assalariado, o quanto antes ele entregar, antes ele vai receber a sua restituição. Lembrando que a Receita tem a questão da prioridade, né? Tem aquelas pessoas acima de 80, acima de 70, os aposentados, depois os demais que entregaram com antecedência a declaração.
E se não fizer a declaração de imposto de renda, se não entregar dentro do prazo, tem todas as penalidades de lei, né? Tem. Então, a obrigatoriedade para que está enquadrado nessa condição, ele está sujeito a uma punição pelo fato de deixar de entregar. E se ele entregar no futuro, ele vai, logicamente, sofrer essa penalidade mínima de R$ 167. Mas, geralmente, a gente identifica que as multas é esse menor valor, porque quem esquece ou deixa de entregar é porque tem um rendimento baixo. Aqueles que têm rendimento alto já sabem da obrigatoriedade, ele sabe que todo ano ele vai ter que fazer a sua declaração de imposto de renda, né? Então, os que têm salário aí acima de R$ 2.550 aproximadamente, né? Um total de 30.639 no ano, esse é que tem que ficar atento. Às vezes desconhece um pouco da lei e acaba passando, e depois, quando vai fazer a declaração, ele tem essa presentinho, né? E aqui no Escritório Ventura, além da declaração dos clientes, vocês também fazem declaração para outras pessoas, né, Marildo? Fazemos e bastante, viu? Inclusive, considerando que a obrigatoriedade é para um rendimento tão pequeno, né? Porque R$ 2.550 hoje basicamente é difícil de viver. Imagine numa família com um rendimento desse. Então, vai haver sim uma quantidade muito grande para esse ano, tá? Espero que mude os valores para o ano que vem, e com isso faz com que nós nos sobrecarreguemos com essa atividade de março até o mês de maio, e por isso é importante de antecipar a documentação, procurar o profissional para elaborar a declaração. Aqueles que necessitam de um profissional, né, para fazer a declaração, é importante fazer com antecedência, porque chegando no limite de prazo, nós não temos condições mais de atender por conta da demanda e por conta do tempo que nós temos para execução. Isso acontece todo ano, infelizmente. Gente, então nada de deixar as coisas para a última hora. Já aproveita aí, tem um feriadinho, comecinho de março, para separar toda essa documentação. E quem porventura precisar, o Escritório Amarildo aqui tem uma equipe especializada só em declaração de imposto de renda. Marildo, muito obrigada e sucesso. Sempre reforçando, né? Ao finalzinho aqui a gente reforça com você o que a gente tem visto durante todo o tempo aí, né? Os empresários, uma boa parte, eles não fazem declaração de imposto de renda. Muitos profissionais liberais não fazem declaração de imposto de renda. E aí, ele precisa amanhã um comprovante de rendimento para fins de financiamento de um carro, para financiar uma casa. O fato dele não ter prestado conta com o leão, isso vai lhe impactar negativamente, tá? Mesmo que você, empresário, não esteja obrigado pelas condições da obrigatoriedade ali que a legislação lhe impõe, consulte o seu contador, verifique com ele, bate um papo, tenha conhecimento desses pontos, porque isso ajuda bastante. Até eu aconselho os meus clientes, faça a declaração, não vai lhe custar nada você prestar conta com o leão, porque no momento você vai precisar dessa informação, e se você não fez, infelizmente depois a gente não vai conseguir, né, fazer com que você consiga os seus objetivos aí. Obrigada.